Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, Deus abençoa o seu dia e sua manhã. Iniciemos o nosso encontro orante, na presença de Deus, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, sobre você, sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos nesta sexta-feira e também façamos nossas penitências por todos os que sofrem, os que passam por momentos difíceis, entubados, sofrendo, não são poucos. Eu sei que tem pessoas que estão com essa peste e agora escuta o nosso programa. Que Deus te anima, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe ricamente. O milagre dele vai acontecer na sua vida. Meu dileto ouvinte, nós meditamos nestes dias sobre a prática das virtudes e os vícios capitais que nós devemos execrar de nossa vida, lutar contra eles, porque eles nos levam à realidade dolorosa do pecado. O que é o pecado? Nós podemos chamar de pecado toda nossa atitude de pensamento, de palavras e de obras contrários à lei de Deus. Podemos, na verdade, chamar um ato mau de pecado, ato pecaminoso ou vício. Na verdade, vício significa um estado, uma inclinação ao mal, uma tendência a agir contra Deus e contra a sua lei. Já a palavra pecado significa um ato mau, ou seja, algo de concreto, existente de fato, com consequências maiores ou menores de acordo com a gravidade do ato. Por isso, podemos dizer que dos vícios, das tendências más, nascem muitos pecados. Uma vez a tendência ao mal presente na nossa alma, que é o vício, se não lutarmos contra ela, agiremos mal neste caso e naquele outro também do pecado. Não é possível existir na nossa alma ao mesmo tempo as virtudes e os pecados, sobretudo os mortais. Um anula o outro. Sabemos que viver na virtude quer dizer possuir no coração a maior de todas as virtudes, que é a caridade, junto à qual todas as outras virtudes vêm abrigar-se. A caridade é como se fosse um grande guarda-chuva, debaixo do qual todas as demais virtudes vêm se ajuntar. Quando cometemos um pecado mortal, estamos realizando um ato que contraria a caridade, que contraria o amor de Deus. Apagamos do nosso coração esta virtude que nos trazia a presença de Deus, tal como ele existe no céu. É evidente que, ao perder a caridade, através do pecado mortal, nenhuma outra virtude permanece na alma, pois sem a caridade não há virtude alguma. Isso é o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, muito claro. Assim como um único ato de pecado nos leva a perder a caridade, a prudência, a justiça, a temperança, etc., e todas as demais virtudes e dons do Espírito Santo, só podemos reabilitar o nosso ser em Cristo através do arrependimento, da confissão e de uma volta arrependida a Deus. É uma tragédia o pecado mortal. Nada subsiste na alma daquela luz de Deus quando entra o pecado mortal na vida da pessoa. Nosso batismo é jogado fora e preferimos, com o pecado mortal, viver como aqueles que não conhecem a Deus. A comunhão no corpo do Senhor, de nosso Redentor Jesus,
passa a ser uma mentira e profanação. Ou então abandonamos de vez a Santa Comunhão, ou abandonamos o pecado e voltemos a Deus. Quanto prejuízo por causa do pecado. Quanta dor, quanto sofrimento para o coração de Deus. Nós não podemos permanecer nestas situações porque elas causam um enjoo, uma tristeza, uma decadência e uma fraqueza, um aniquilamento no coração, na vida e na alma da pessoa. Isso é a realidade do pecado mortal. A situação da alma é tão grande com o pecado mortal que ela perde o caminho da salvação. E por isso Deus instituiu, através de Jesus, o sacramento da confissão para devolver a alegria e a liberdade aos que se tornaram escravos do pecado e que agora, pela confissão, arrependidos, retoma a amizade com Deus. Nunca deixemos de nos confessar com frequência para que tenhamos forças para resistir a essas tentações do maligno que quer nos levar ao pecado. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da Santa Missa de hoje é 1 Coríntios 9:16 em diante. Bonita esta leitura. No final da leitura de hoje, São Paulo diz: trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. É uma palavra forte do apóstolo que serve para nós. A prudência diante das situações que podem nos levar à miséria do pecado mortal, que pode escurecer a nossa vida, a nossa alma, tirar-nos a alegria da fé em razão do pecado mortal. É preciso subjugar a carne, é preciso lutar contra nós mesmos. Hoje, sexta-feira, é um dia próprio de jejum, de penitência, de fazermos algum sacrifício para impedir que os efeitos de uma liberdade mal usada pode nos ocasionar uma situação de condenação diante de Deus por rompermos, através do pecado, com a nossa caridade e com a amizade com Deus, refutando a pessoa de Deus e os próprios mandamentos que Ele deixou como indicativos para o nosso caminho rumo à santidade. Vamos à nossa oração. Pai de amor, Pai de bondade, a quem sobe nosso louvor nesta manhã, conceda-nos, Senhor, a graça do Espírito Santo para relutarmos com toda a nossa força, com toda a nossa piedade, contra os atos de maldade que a nossa vontade pode produzir em nós, nos levando ao pecado. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, renova-nos, livra-nos do medo da confissão, dai-nos um coração de humildade, um coração de remorso, que queira, que deseja voltar a Ti com toda a força, com todo álibi. Pai, abençoa o ouvinte deste programa, livra-o de todo esse caminho ruim, esse caminho que é tomado pela ferrugem do mal e do pecado. Unta, Senhor, com a graça do Espírito Santo a mente e o coração do ouvinte, para que possa buscar uma boa e santa confissão e o arrependimento de todas as misérias de suas vidas. Enche-nos, Senhor, com Teu divino amor e com a santidade do Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você, prezado ouvinte, não está bem, arrependa.
com humildade busca a confissão e retorna ao amor de Deus, à amizade para com Ele. Fique na luz, fique na paz, rezemos por todos os que sofrem. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.